Eu preciso vir aqui nesse vídeo pedir desculpas a Adroaldo Guerra Filho e dizer que sim, eu sou um bobão. Porque semana passada, antes do confronto, o Guerrinha deu uma declaração que o Grêmio, se jogasse muito bem, tomaria 2-0 do Flamengo. Eu fiz um vídeo aqui, trouxe a fala dele, dizendo, não, tá errado, óbvio que eu não faltei com respeito ao Guerrinha. Vou deixar o vídeo aqui no card para você ver, se você quiser o primeiro vídeo. Mas eu preciso pedir desculpas e eu vou fazer isso depois da vinheta. Vocês já estão por aí, meus amigos? Likezinho no vídeo. Chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, porque esse bobalhão, conforme esse vídeo aqui mostra, erra bastante também, tá? Erra bastante e não tem a pachorra de reconhecer isso. Vamos lá então, gente, vamos lá. Eu fiz o vídeo dizendo que o senhor Adroaldo Guerra Filho estava errado, tá? O vulgo Guerrinha estava errado quando ele disse que se o Grêmio jogasse muito bem, tomaria 2-0 do Flamengo do mesmo jeito. Eu fiz um vídeo apontando assim, não, o Guerrinha tá errado, eu amo o Guerrinha de paixão, e amo mesmo, tá? O Guerrinha é uma entidade do Rio Grande do Sul, fecha parênteses, e eu amo de paixão. Mas disse assim, o Guerrinha está completamente errado, tá completamente errado. O Grêmio tem sim condições de vencer o Flamengo. Luiz Castro tem um ponto de partida a partir do jogo contra o Riestra. Óbvio que não era parâmetro, mas tinha um ponto de partida. Tudo burrice o que eu disse, tá? Pega tudo que eu disse, é uma burrice completa. O Guerrinha está certo, a voz da experiência falou, esse ícone do Rio Grande do Sul, Adroaldo Guerra Filho, estava certo, e esse idiota que fala com você, esse bobo, esse otário que acredita nesse time do Grêmio estava errado. E por que eu estava errado? Eu achei que depois de Grêmio e Riestra, óbvio que eu não achei que aquele jogo fosse ser um parâmetro pra gente enfrentar o nosso glorioso Flamengo. Óbvio, não sou louco, né? A qualidade dos dois times e tal. Mas eu, de verdade, em determinado momento eu achei assim, ó, pô, cara, ali o Grêmio teve jogada, teve construção e tal. Eu achei que pudesse ser um princípio, não. Foi a ruindade do Riestra. O Grêmio não tem nada. O time do Grêmio é um nada, são 5 meses de nada. O trabalho do Castro, gente, é pior do que o do Quinteiros. E eu, como um apoiador de Luiz Castro, até recentemente, como um apoiador de Luiz Castro, que voltei atrás e acho que não tem a menor condição de continuar, porque o time não apresenta nada. O time não apresenta nada. Tive que ouvir ontem na entrevista coletiva que o Grêmio criou 4 situações claras de gol. Aonde, cara? Aonde que ele tá vendo o jogo com o olho fechado? E esse cara é um bobão, é um idiota, é um otário, o adjetivo que tu quiser dar, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou aceitar cada um. Não ofendam a minha família, ofendam a minha apenas. Pode deixar aqui nos comentários que acreditou e deu o voto e é culpado também a essa gestão. Essa gestão que está no Grêmio, que montou essa corja, não é um bando, não é um time, é um bando, uma corja de jogadores que tem medo de jogar, não tem vontade de correr contra o Flamengo. E olha, a gente não foi humilhado numa goleada ontem, porque os pontas do Flamengo são alérgicos a gol, tá? São Maurino e Plata. Se eles soubessem fazer um pouco mais de gol, a gente estava lascado. E por que eu digo que eu sou culpado também desse momento do Grêmio? Porque nas eleições, como sócio votante ali, final do ano passado, eu acreditei nessas pessoas. Este jornalista paspalho gremista que vos fala, acreditou nessas pessoas. Eu tive que ver Antônio Dutra Júnior falar que é circunstancial o Grêmio estar na zona de rebaixamento. Eu quero falar com o Dutra Júnior assim, ó, com todo o respeito do mundo, tá? Não quero te ofender, não quero nada. Eu só quero dizer, Antônio Dutra Júnior, circunstancial é o Grêmio não ter entrado antes nessa zona de rebaixamento. O Grêmio joga um dos piores futebols. O Grêmio tem um dos piores jogos, táticas, o que vocês quiserem, sei lá, até me enrolei no português aqui, perdão. Que vocês podem ver do Campeonato Brasileiro. O Remo, com um a menos, fez frente para o Palmeiras e podia ter ganho o jogo ontem. A gente não consegue isso contra o Flamengo em casa, no 11 contra 11. Então, circunstancial é o Grêmio não ter entrado na zona de rebaixamento até agora. E semana que vem é o Bahia, tá? Semana que vem é o Bahia em Salvador.
Qual que é a chance da gente sair da zona do rebaixamento? Óbvio que existe, né? É matemática, então tem um pouquinho ali. Vamos lá, sendo honesto, qual que é a chance de ganhar do Bahia? É pouca, né? Por isso eu sou um bobão, porque eu confiei. Sou um bobão porque ele disse que trouxe um técnico com experiência europeia. Eu falei no outro vídeo, não vou ser repetitivo, é Porto Bay, é Shakhtar. É a experiência mínima. Ele nasceu na Europa, tudo bem. Se eu trouxer o Zé das Couves lá de Covilhã de Portugal, ele também nasceu lá. E a experiência, cadê? Daí ainda falou ali, falou das questões financeiras graves, mas o Grêmio gasta, que é uma torneira aberta, quebrada, que não para, a sangria. Enfim, gente. Eu sinto hoje, óbvio que esse sentimento pode mudar, o sentimento é muito pela entrada na zona de rebaixamento. Eu sinto que eu confiei nas pessoas erradas. Eu sinto que eu confiei nas pessoas erradas para comandar o Grêmio. Quando eu vi aquelas duas lá, Paulo Calef e Odorico Roman, aliás, alguém sabe do Odorico? Alguém sabe do Odorico, onde é que ele se encontra, onde é que ele tá? Não ouvi. E Alexandre Leitão, vocês têm ouvido falar? Patrocínio Master, alguma coisa? Não, né? É óbvio que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Lá, quando eu vi Paulo Calef e vi Odorico Roman, e eu vi algumas falas do Calef, eu vi algumas falas do Odorico, principalmente promessas, aquele caso do Benzema, eu vou falar para vocês que pesou muito, porque eu não acredito que o Benzema viesse jogar no Grêmio. Não que o Calef tivesse mentido, mas eu não acredito que o Benzema viria. Eu posso dizer para vocês que ali eu escolhi confiar e acreditar, e talvez eu tenha feito num efeito manada com muita gente. Vamos no rebote Marcelo Marques, eles estão com Marcelo Marques. Eu vou acreditar nessas pessoas. Eles estão com o Marcelo Marques era o nosso grande salvador da pátria, queria botar o Grêmio em outro patamar, ia jogar dinheiro, ia jogar gestão, ia jogar a sua expertise, que o fez ser da Marquespan o que é. E a gente pode ter comprado gato pro lebre, inclusive esse bobalhão que vos fala. É foda assim, ó, parece até cômico eu me xingando aqui na tela para vocês, mas é a realidade, meus amigos. É a realidade. Pausa para tomar uma água para refrescar a garganta. Então assim, ó, cara, o Grêmio parece um técnico com delírios de um time que ele não consegue montar. Me parece delírio o que o Castro fala, tá? Me parece delírio o que o Castro fala. A coletiva dele, para vocês terem uma ideia, quem não acompanha minhas lives pós-jogo aqui, sugiro que acompanhe, porque aqui é resenha pura, tá? Vocês têm muita voz aqui, e vocês sabem quem assiste. Podem dizer para quem não assiste aí nos comentários. Tá. Eu, no meio da coletiva do Castro, eu tirei, porque eu falei, não, esse cara tá fazendo a gente de trouxa. E ele tá falando de um jogo que não aconteceu. Ou ele tá fazendo a gente de trouxa de propósito, ou ele está se fazendo de trouxa e nos fazendo de trouxa ao mesmo tempo. Tá? Porque ele fala coisas que não aconteceram. O exemplo das 4 chances claras de gol, quando o Grêmio teve só uma com o Caio Paulista. E, de novo, quem vier me dizer que aquela do Noriega era a possibilidade de gol, a gente tá muito enganado, tá? Aquilo só seria gol se o Léo Pereira fosse tetraplégico ou estivesse numa cadeira de rodas imóvel em estado vegetativo. Da falha do Rossi. Que o chute do Noriega foi qualquer coisa menos perigoso. O cara tirou tranquilão a bola de um bico pro lado. E depois a gente vê um técnico perdido, ou sei lá o quê, e uma direção, cara. Se você saísse do coma hoje, tá? Entraram em coma, sei lá, num sono profundo na metade do ano passado, e saíssem agora e não soubessem que teve eleição no Grêmio. E ver e olhassem a situação do Grêmio. Vocês não iam achar que é a continuação de Alberto Guerra, isso daí? Tá, tem algumas contas pagas aqui, tem algumas contas pagas ali. Mas, cara, a grande equação do Grêmio não estar do mesmo nível ou pior que o Sport Clube Inominável é o Marcelo Marques. Pô, isso tá se tornando um desabafo, mas é pra ser um desabafo mesmo, cara. É, sei lá, desde que o Soares foi embora, é o 3º ano que eu tô brigando pra não cair de novo, pô. Torcedor do Grêmio merece ser feliz também, pô. Merece o time jogar bem, não um bando de gente gastando dinheiro à torto e vai lá e pá, e não acontecer nada de novo.
Sempre os mesmos erros, sempre a mesma repetição. O mesmo ciclo não tem fim, cara. A gente parece que tá num limbo, num loop infinito dessa desgraça que não sai, essa nuvem chuvosa que tá em cima do torcedor gremista. E infelizmente, Antônio Dutra Júnior, Luiz Castro, Alexandre Leitão, cadê o patrocínio Master? Odorico Roman sumido, deve estar em Portugal de novo tomando um vinhozinho. E com dor no coração eu digo Paulo Pelaipe. O cara talvez que eu mais confiava dessa aí quando trouxeram o Pelaipe. Eu vibrei que não veio o Rui Costa e veio o Pelaipe. Pelaipe me fez gastar 8 milhões no Nardoni. O Nardoni não é melhor que o Dodge. O Pérez não é melhor que o Dodge. E o Dodge, pobrezinho, tá lá escanteado. Não que o Dodge seja a solução para os nossos problemas. Mas esses dois argentinos que vieram tampouco. Se não fosse o Vieri e o Everton ontem, ó, gente. O Gustavo Martins jogou direitinho e o Mac, por insistência, até faz umas jogadas e tal. A gente ia ter sido humilhado novamente pelo Flamengo. A gente já virou freguês do Flamengo, né? Eu não peguei as estatísticas aqui para falar, mas vamos pegar os últimos anos. Se o Grêmio ganhou 3 jogos do Flamengo, é muita coisa. De 2019 para cá. Se o Grêmio ganhou 3 jogos do Flamengo, é muita coisa. Tá. A gente virou freguês do Flamengo. E nossos jogadores, esse bando, essa corja que tá aí dentro, usando nossa camisa, tentando nos honrar nosso clube, entraram com medo, acadelados, bando de medrosos. Viram o poderoso Flamengo do outro lado? Borraram as cuecas, tremeram as perninhas. Pô, é triste falar, cara, desculpa pelo desabafo aí, mas eu ainda tô muito indignado com o que fizeram com o meu clube. Não é o clube que eu aprendi a torcer. E não vou abandonar, não. Não vou cancelar meu sócio. E falo para vocês não fazerem isso. Muita gente diz, eu tenho vontade de cancelar meu sócio. Não façam isso, cara. Essas pessoas passam. O Grêmio fica para sempre. Tá. Perdão pelo desabafo longo aí. Dá o like no vídeo, se inscreve aí, ajuda nós aí, pô. Tá, tamo junto. Só para finalizar, para linkar com o assunto principal, tudo isso que eu tô me dando conta agora dessas pessoas desse time, Adroaldo Guerra Filho sabia desde o início. Por isso, de novo, minhas desculpas por ter discordado de ti, Guerrinha. Continuo te amando muito, tu é um ícone para cada jornalista desse estado, seja gremista ou seja colorado. Tá. E vou ouvir mais a voz da experiência da próxima vez e não vou fazer videozinho querendo contestar a tua fala, achando que tu tá errado, porque o errado é esse idiota que confia nesse bando que tá dentro do Grêmio. Um abraço, galera. Valeu.